Félix, em nome de Jesus, que está sendo ministro da palavra do Senhor nessa noite. Já está com a oportunidade, em nome de Jesus. O pastor Rogério vai estar orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Estenda as suas mãos, igreja, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, meu Pai. Sim, meu no Deus. nome de Jesus, Senhor, sim, Jesus. Aqui se encontra o teu filho, sim, Deus. E o teu servo, sim, meu Pai, que vai ministrar a sim, meu tua Deus. palavra, Senhor. Sim, Jesus. Senhor, em nome de sim, Jesus, que teu Espírito sim, Santo, Senhor, venha ministrar sim, Jesus. através do seu filho, sim, pastor Ivo Félix, sim, meu Deus. a tua palavra, Senhor. Sim, Jesus. Assim nós te pedimos, sim, Senhor, e que o Senhor abençoe, filho, em nome do Pai, de Jesus, do Filho Deus. e do Espírito de Santo Jesus, de Deus. Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, na palma do Senhor Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias, é forte, glórias. Aleluia, Que presença Deus. gloriosa do Espírito Santo, né? Glória a O Espírito Deus. Santo de Deus se faz presente nesta casa. Aleluia, Amém? Deus. Muito Amém. feliz novamente, né? Aqui na Manancial da Glória de Deus. Glória a Deus. Pastor Rogério, nosso grande amigo, pastorzão que tem nos auxiliado lá na Viva Cristo Rei. Eu tenho a agradecer ao pastor Rogério, né? Agradecer a vida de cada um que aqui se encontra nesta noite. Louvar a Deus pela vida da missionária Edilene. Amém, né? Jesus. Da nossa irmã Ana Carolina, a Camila, que também esteve lá nos parabenizando, né? Da pastora Lindalva, do presbítero Kleber, né? E todos que estão conosco nessa noite, amém? Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Marlice, né? A sobreira de valor, Adriana, né? Davizinho também, né, Davi? Né? Davizinho também está dando lugar lá. Davi! De amor. A Alana, né, Alana? Glória a Deus. E Deus tem levantado um povo lá, irmãos. Tem levantado um povo e a gente está muito feliz por isso. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu fico feliz porque a Adriana e a Marlice, elas não têm de esforço na obra do Senhor. Elas têm sido guerreiras, né? Guerreiras incansáveis, né? Aleluia, meu Deus, aleluia. Pela vida delas. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus. Por esse culto maravilhoso. Aleluia, Jesus. Né? Esse culto que fala de santidade, que fala de fé, né? E quando a missionária de Leme vinha falando ali do mundo espiritual, uma barreira, é verdade. Muitas vezes a gente vê que as potestades malignas estão lutando para que a palavra do Senhor não seja pregada, para que você chegue aqui e trave e não saia nada. É assim que acontece. O mundo espiritual não é brincadeira, não, irmãos. O mundo espiritual não é brincadeira. Ele tem lutado, ele vai levar o maior número de pessoas, está enganando o maior número de pessoas. Jesus. Pessoas que brincam de servir a Jesus, pessoas que vêm na casa do Pai, não se aquebrantam, só vêm aqui para de repente trazer o louvor, mas de repente como é que está vivendo dentro de casa, como é que está procedendo dentro de casa. Senhor. A verdadeira santidade e que se tem exercido verdadeiramente a fé. Glória a Deus. Né? E será que nós temos sido verdadeiramente compromissados com a obra do Senhor? Glória em todos os âmbitos. Quando fala de dízimo e oferta, irmãos, eu nunca vi o pessoal endurecer o coração quando fala de dízimo e oferta. Mas quer ver Deus descer, abrir os céus, a comporta do céu e derramar a bênção sem medida. Mas não abre o coração, não quer servir a Deus, não quer ser fiel com Deus. É triste isso. E aí a gente vê muitos ministérios que fecharam as portas por causa disso. E que nós não venhamos ser assim, irmãos. Senhor. Vamos nos desgastar na obra do Senhor. E essa palavra é tão forte, este culto da Manancial, que sempre o pastor Rogério, a pastora Lindalva, né, todos os membros desse ministério, sempre quando fazem cultos muito poderosos, né? E essa aqui é uma igreja que é pautada na palavra. Eu fico muito feliz. O pastor Rogério é um homem de muita sabedoria, não porque está na nossa frente, mas ele tem instruído, né, a todas essas ovelhas, por isso que estão permanecido. E se não for através da palavra, não permanece, irmãos. Se não for através da palavra, não permanece. O título dessa mensagem, ela está localizada em dois livros, né?
no livro, não, na realidade em 2 capítulos, né? No livro de Lucas, né? É no livro de Lucas, peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 1. No capítulo 1, vai falar do cântico de Zacarias, né? E vai falar, o título da campanha deste culto é 1:75, né? Que diz: a santidade e a justiça perante Ele em todos os nossos dias, né? E aí você vai lá para Lucas 18, né? Lucas 8, 18:8, isso. Lucas 18:8, que vai falar também, aleluias. Glória a Deus. Vai dizer assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Agora volta lá em Zacarias, né, irmãos? Lá no livro de Lucas 1. Volta de novo em Lucas 1. Aleluias. Glória a Deus. Quero começar por aqui. Aleluia. Lucas 1, do 67 em diante. Vai dizer que é o cântico de Zacarias. Até esta palavra ontem foi ministrada na primeira palavra pela irmã Marlice, né, irmã Marlice? A irmã Marlice trouxe esta palavra, né? Glória a Deus. Ela trouxe a palavra, foi o cântico de Maria, né? Foi o cântico de Maria, né? Que também faz parte de Lucas, né? Maria se alegrou, né? Amém? Diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, a conhecer-nos que livres das mãos dos inimigos o adorássemos sem temor. E aí vem o título da campanha, do culto, que diz assim: sem santidade e justiça perante Ele todos os nossos. Em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, redimi-lo dos seus pecados, graças entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visita o sol nascente das alturas. No 79 diz: para iluminar os que jazem nas trevas e a sombra da morte, na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fazer mais um minuto de oração, pode ficar sentado, irmão, mas ora comigo. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua santa palavra, para aquele que está falando com a tua igreja, Senhor, Pai querido e santo, que nós venhamos entender, Senhor, Pai querido, que, como disse a tua serva missionária, ó Pai, que nós venhamos estar ligados no trono, ó Pai, para sairmos daqui cheio da tua presença, ó Deus, porque, aleluia, não adianta nós chegarmos aqui, ó Pai, e sairmos da mesma maneira, ó Pai, aleluia, Senhor, com fome e sede da tua palavra. Senhor, para que tu fala com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando fala de Zacarias, Aleluia. Zacarias é aleluia, lembra de Zacarias? O Zacarias é um dos 12 menores
menores profetas, os 12 menores profetas. E Zacarias é um profeta que profetizou para que o povo se consertasse, para que o povo não olhasse só para suas casas, mas se olhasse para a obra do Senhor. Aleluias. E o povo era de dura servil, irmãos. Até hoje o povo é de dura servil. Hoje, no tempo moderno, é mais de dura servil ainda. Aleluia, porque nós estamos no tempo da graça e não sabemos agradecer esta graça, né, que foi dada na cruz do Calvário. E se nós entendemos Zacarias, o Zacarias, o profeta que profetizou para Israel, aleluia, que profetizou para o povo, aleluia, é o mesmo Zacarias, esposo de Isabel. Não sei se os irmãos sabiam, mas é isso. E Deus vê a fidelidade de Zacarias. Né? Quando Zacarias ele entra, aleluias, ali na tenda para orar, aleluias, quando ele está orando em santidade, já avançado em dias, mais fiel com Deus, fiel com sua esposa, aleluias, tinha fé, aleluias. Então o que acontece? Deus vai e cumpre a promessa que fez a ele. Uma promessa que ele faz a ele. Que promessa é essa? De dar um filho a ele. Aleluia. Eu creio. E um filho abençoado. Aleluia. E nós sabemos que é João Batista. Aleluia. Esse filho, aleluia, Deus, ele vai trazer muita alegria. Glória a Deus. Aleluia. Trouxe alegria, por isso estamos aqui. Aleluia. E Zacarias, irmãos, o que eu acho interessante, que ele é obrigado a ficar mudo por um tempo. Porque tem vezes que nós não sabemos fechar a nossa boca. Aleluia. E quando nós não fechamos a nossa boca, aleluia, nós perdemos muitas coisas na presença do Senhor. Eita Deus, verdade. Quando a gente conta muita coisa da gente, sabe, irmãos? Meu Deus, né? Zacarias era profeta e ainda teve que ficar mudo. Imagina, você fala assim, mas pô, não é profeta? Mas por que vai ficar, como vai ficar mudo? Mas fica. Às vezes, quando Deus tem uma promessa muito grande sobre a tua vida, irmã Camila, Ele tem que te calar. Eita, gente. Ele tem que te calar, porque se você falar, você perde. Verdade, Senhor. Né, Ana Carolina? Deixa a minha boca, tem aquela Jesus. promessa, né, missionária, de te usar na obra do Senhor, né? E aí Ele quer que você feche a boca, né? Às vezes você fica muito emocionado, né? Não podemos ser emocionados demais, né? E Zacarias, ele fica mudo. E ali o povo já espera que ele saia daquela tenda, aleluias, para entregar a bênção, mas ele já sai mudo, porque ele que recebeu a bênção. Muitas das vezes você vai estar aqui como profeta e é você que vai receber a bênção. Você não vai precisar nem falar para ninguém. Quem estiver ligado no culto como missão missionária, já vai sair com voz de bênção também. Aleluia. De repente, hoje, o quadro da sua vida é totalmente desproporcional. De repente, o quadro da sua vida hoje, presbítero, aleluia, aleluia, dificuldade financeira. De repente, o quadro da sua vida hoje, aleluia, você está com o carro que está só pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus, ele não parou. E não vai parar. Que a misericórdia dele está nos alcançando. Aleluias. E aleluias que, meu Deus, aleluias, oh, glória a Deus, Santo de Israel. Meu Deus. E às vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. E Zacarias é obrigado a ficar mudo para que a sua esposa começasse a gerar. E a sua esposa, ela era estéril, irmãos. Ela não podia gerar, Isabel não podia gerar. Aleluia, mas como ele era profeta, como ele era servo do Senhor e servia com fidelidade, Deus olhou e falou assim, peraí, vou honrar o meu servo. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui está o porquê de você ter fé. Aleluia. Ter fé e andar em santidade. Porque vai demorar o tempo, mas a promessa de Deus vai se cumprir. Eu creio. Aleluia. Jesus, porque aleluia. se você não permanece na fé, você desfalece. Senhor, e a palavra do Senhor diz o que para nós? Diz assim, que aquele que põe a mão no arado e volta para trás, não é apto ao reino dos céus. E muitos têm desfalecido. Muitos têm começado a murmurar. Mas Zacarias podia murmurar. Ele podia murmurar. Por isso que Deus fechou, cerrou, deixou ele mudo. Aleluia, ele podia murmurar. Ele não poderia concordar com o que Deus estava entregando para ele. Então, meu irmão, eu queria dizer para você que Deus às vezes ele fecha a nossa boca e deixa nós calados. Para que Ele possa trabalhar ao nosso favor. Porque quando nós falamos demais, nós perdemos a oportunidade de ficar calado. Porque é uma oportunidade também, às vezes, de ficar calado. Para receber a bênção. Aleluia. Glória a Deus. E o interessante é que aí Isabel começa a gerar. Aleluia, meu
Isabel começa a gerar, aleluias, a promessa de Zacarias. E Zacarias, irmãos, o interessante é que ele não estava pedindo, aleluias, para ter carro, para ter fama. Não, pô, ele queria que o povo se convertesse. E hoje em dia, nós que somos pastores, pregadores, ministros da palavra do Senhor, nós lutamos para que o povo se converta. E o povo acha que nós estamos atrás de carro, que nós estamos atrás de riqueza, porque nós entendemos verdadeiramente o que é o Evangelho para nós. Aleluia! Que é crucificar as nossas paixões. Tem vezes que nós vamos ter que crucificar nossas paixões. Aleluia! Para viver verdadeiramente as promessas de Deus em nossas vidas, para que ela possa acontecer automaticamente. Porque às vezes a gente corre demais atrás de bênçãos, sendo que Deus fala assim, ó, busca primeiro o reino dos céus, aleluia, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Busca primeiro o meu reino, que é os céus, e as demais coisas eu vou acrescentar, porque falta pouco tempo aqui para nós na terra, irmãos. Era o que ele estava querendo passar para aquele povo. Tá certo que ali ainda vinha o Messias, aleluia, vinha o Messias através da vida de Zacarias, ele já profetizava o Messias. E através da promessa que veio sobre a vida, aleluias, de Zacarias, acontecia o Messias. Aleluias. Porque ele já profetizava o Messias. Aleluias, ele teve que profetizar o Messias. Eu quero que os irmãos entendam. Aleluia, meu Deus. Que aleluias, irmãos. Falta muito pouco tempo para Jesus buscar a sua igreja. Glória a Deus. Não é tempo de nós granjearmos na terra. Eu quero dizer uma coisa, que você vai falar assim, não, pastor, você está pregando heresia. Não, não é. Quem teve, teve. Quem não tem, não vai ter mais, irmãos. Isso é fato. Mas como assim? Porque é o seguinte, irmãos, aonde está o seu coração, ali está seu tesouro. Porque se você se ocupar muito com as coisas, Ana Carolina, da terra, em granjear na terra, em ser empresário, em querer granjear muito, ter várias casas, várias conquistas e muitas coisas, sabe o que vai acontecer? Você vai esquecer de buscar Deus. Você não vai meditar nas Santas Escrituras. E Ele vai vir, vai buscar a sua igreja de surpresa. Que é, como foi dito aqui pelo presbítero, é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E esta igreja, aleluia, é pautada dentro da palavra, é pautada que nem na vida de Zacarias. É aquele que investe a sua vida, aleluia, na obra do Senhor. Você não perde nada, aleluia, você só tem a ganhar. Mas não é só aqui, você vai ganhar as moradas celestiais. Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Tem muito cristão que nós conhecemos, que Deus tirou, Deus o abençoou, abriu as comportas do céu e derramou de repente até carro, finanças boas, né? E essa pessoa passou a esquecer de buscar Deus verdadeiramente com fidelidade, porque é assim que acontece. E ela começou a perder tudo. E automaticamente nós vemos que essas pessoas estavam com o seu coração ligado nas coisas da terra. E aí elas perderam o quê? A presença do Espírito Santo. E nem tem mais. E hoje elas estão com um jugo tão pesado que é do mundo, que elas não têm mais forças para voltarem. E agora, o que eu entendo disso, tudo isso aqui, que Zacarias passou, que ele tinha que profetizar sobre aquele povo, para que aquele povo possa se converter verdadeiramente, para que eles se convertessem, para que eles pudessem, aleluia, viver a santidade. E ele prometeu, o que Jesus prometeu para nós é o que? É a nova Jerusalém, é o novo céu, a nova terra. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, ó: bendito é o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Ele visitou o povo. Aleluia, o seu povo, e suscitou pela poderosa salvação a casa de Davi. Aleluia, desde a promessa de Abraão, aleluia, toda a descendência veio acompanhando até chegar em Jesus. Se você for ver bem, desde Sete, aleluia, quando Abel morreu, Deus levantou Sete. E Sete, aleluia, trouxe, aleluia, a hierarquia da descendência até chegar ao Messias. Aleluia. E aleluia, aonde se encaixa Zacarias. Aleluia. E Zacarias, irmãos, aleluia, eu estava meditando essa palavra, e é tanta informação, por isso que nós temos que comer o maná. É tanta informação que nos deixa maravilhados do que Deus tem feito e do que Deus fez na vida de Zacarias. E aí você entende o sentido de ser um profeta que vive pela fé e pela santidade.
outrora eu ouvi pela boca de um pastor, amigo meu, que aqui se encontra hoje, pastor Rogério, que falou para mim assim, ó, pastor Ivo, verdadeiramente, o senhor é um homem que vive pela fé. Porque se eu vivesse pela fé, irmãos, eu já tinha abrido mão do evangelho. Aleluia. E aí eu olho para Zacarias, olho pelas palavras do profeta hoje, o profeta Rogério falando comigo, e outros profetas que já falaram para mim também, e vejo que vale a pena viver pela fé. Glória a Deus. Porque a fé é o firme e forte fundamento das coisas que não se vê. Mas se crês e não murmurar, se crês e permanecer, verás a glória de Deus. Aleluia. É só dessa maneira para ver a glória de Deus, não tem como. É manter a fé, é fugindo, não olhando para a direita e para a esquerda. O Salmo 1, aleluia, que eu recordo, aleluia, assim, até bem ele, aleluia, porque a missionária falou, o inimigo ele sempre tenta, aleluia, roubar a nossa mente. Nós temos que estar ligados verdadeiramente no culto. O Salmo 1 diz assim, ó, diz assim que aquele que não está na roda dos pecadores, dos zombadores, dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele vai ser como árvore plantada na margem de um ribeiro de água, Glória a Deus. que dá seu fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e tudo que toca prosperará. Aleluias. O mesmo não é com o ímpio, irmãos. O ímpio ele vai ser levado como palha, vai ser disperso pelo vento. Aleluias. E a Bíblia continua dizendo, o Salmo diz assim, que eles não subsistirão na congregação do justo, para que não leve o justo a pecar. Então, o que nós entendemos disso? Que nós não temos que andar pelos pecadores, pelos zombadores, pelos escarnecedores. Deixa escarnecer, deixa zombar. Zacarias foi zombado quando estava mudo. Aleluia, saiu de lá mudo. Muitos dos irmãos ali, eu creio que muitos ali, eu estou conjecturando com as minhas palavras, eu creio que muitos ali que andavam com ele, amigos, e até outros profetas também, ficaram ali se indagando porque ele está mudo. Mas era porque ele precisava ficar calado para receber uma bênção muito grande. Aleluias. Aleluias. E João Batista, aleluias, foi uma promessa maravilhosa para ele. Por quê? Porque João Batista ele começa a abrir, aleluias, o caminho para Jesus. Ele começa a batizar o povo. Aleluias. Aleluias. Ele começa a dizer o que? Arrependei-vos, né? Raça de víboras, né? Porque é o que nós temos que fazer hoje. Temos que ser profeta sem temor. E é difícil, irmãos. Hoje em dia você não pode falar nada mais dentro da igreja. Aleluia. Que os irmãos já querem sair da igreja, missionário. Não pode falar nada. Se você pregou duro, aleluia. Ah, não, o pastor pregou duro demais. Aleluia. Falou comigo, me constrangeu. Aleluia. Ele olhou para mim. Aleluia. Porque você tem que olhar mesmo para o povo. Aleluia. E aí ele me constrangeu e eu não quero mais buscar Deus. Mas ele verdadeiramente, ele não busca nas Santas Escrituras. Porque o próprio Cristo diz, né, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque quando nós examinamos as Escrituras, nós começamos a avivar esta fé. E começamos a querer viver em santidade. Porque nós vemos que isso aqui é uma espada, aleluia, de dois gumes, aleluia, que se encontra em Hebreus, aleluia, 4:12, que diz que ela é mais penetrante, aleluia. É uma espada de dois gumes, que penetra entre a junta e medula, entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir todos os pensamentos e as intenções do coração. Aleluias. E é isso que nós temos que entender. E Zacarias, aleluia, ele entendeu esse mistério. Eita Deus, e nesta noite nós devemos entender, aleluia, que nós devemos, aleluia, às vezes até ficar mudo, irmãos. Calado. Nós falamos demais às vezes. Jesus. Aleluia, às vezes nós falamos demais. Verdade. Eu não sei porque o Espírito Santo eu tinha traçado um outro. Aleluia, um fala outro Deus, roteiro. Aleluia, mas Deus me trouxe aqui, né? Aleluia. E me fez, aleluia, que quando a missionária falava que havia uma barreira no mundo espiritual, havia tudo que eu estudei, aleluia, tudo que eu vim comendo hoje, no dia de hoje também, me alimentando da palavra, chegou em casa, teve uma grande tribulação ali, e quando eu fui sair também teve uma tribulação, quando eu estou saindo de casa o gás acabou, aí a bênção ligou, e já falando algumas atrocidades, mas ali eu falei, Jesus, olha o que está acontecendo aí, Pai. Porque o inimigo ele não quer, o inimigo das nossas almas ele não quer que a palavra seja pregada. Verdade, Jesus. Ele luta constantemente para que você pare de vir à igreja. Deus, você não pode parar, irmãos, pela palavra contrária que vem contra você. Não, você está indo fazer o que lá na igrejinha? Porque eles falam de igrejinha, eles taxam como igrejinha. Você é crentinho, chamam de crentinho, chamam de pastorzinho, pastor. É verdade. Chamam de pastorzinho.
às vezes vão duvidar, mas você sabe quem você tem crido. Você crê no Jesus, o Nazareno, aleluia, que morreu na cruz do Calvário, aleluia, você crê no Deus que tudo fez, aleluia, um Deus, aleluia, que deu a vida dele, aleluia, na cruz do Calvário para que eu e você estivesse aqui. Nós não aguentaríamos passar por aquilo, Ana Carolina. Aleluia, passar por aquela crucificação, aleluia, pela cruz do Calvário, aleluia, pelo Gólgota, aleluia, nós não aguentaríamos passar por toda aquela aflição, missionário. Aleluia, glória a Deus. E no livro, aleluia, de Coríntios, só acompanhar, irmãos, não precisa nem abrir. No livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 16, versículo 22, diz assim, ó. Diz assim, ó, se alguém não ama o Senhor, anatema, maranata. Diz assim esse versículo. É um pequeno versículo de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Né? Paulo vai falar assim, Paulo escreve essa carta e fala assim, ó, se alguém não, 1 Coríntios, capítulo 16, e versículo 22, se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, a palavra, a pronunciação correta é anátema, maranata, que quer dizer que é aquela pessoa que não quer conhecimento, não quer conhecer as Santas Escrituras, né? E aí Paulo fala maranata, porque ele fala assim, pô, essa geração incrédula, ele pede para que Jesus, aleluia, venha, ele pede para que Jesus venha, aleluia, para dar um basta, aleluia, naquela geração incrédula. Porque hoje nós vemos, irmãos, que nós parecemos, hoje em dia é assim, pastor, nós vemos que nós falamos de Jesus, nós pregamos Jesus, e nós pedimos para Jesus voltar logo. Por quê? Porque nós vemos uma geração incrédula, irmãos, uma geração que não quer saber de Jesus de maneira alguma. Aí você fala assim, é ser egoísta? Não é ser egoísta, irmãos, não é ser egoísta. Porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Se você quer continuar no pecado, Deus vai condenar você, você vai morrer no pecado. E o lugar que tem preparado para aquele que gosta de pecar, aleluias, é o lago de fogo. É o lago de fogo e enxofre. Aleluias. E isso é muito poderoso, irmãos, porque não vai ter direito à salvação e vida eterna. Aleluia, Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. No 18:14, irmãos. Aleluia. Lucas 18:14 vai dizer assim, ó. Aleluia, Deus. Aleluia. Ele exorta pela parábola. Jesus ele exorta para a oração, sabe, sobre essa atitude da oração. Aleluia. Para que a gente tivesse uma constância, né? Uma constância. Aqui minha vista está um pouco ruim, irmãos, mas me perdoa, mas vou me acompanhando aí. Aleluia, tá? Meu Deus, aleluia. Ele traz aleluia, Deus, uma exortação para que nós viéssemos ter uma constância na oração. As atitudes de oração. Porque o que acontece, irmãos? Hoje em dia nós queremos chegar na igreja, aleluia, e queremos louvar, nós queremos adorar, nós queremos, aleluia, ver o mover acontecer. Vem aqui querendo que o profeta profetize sobre a tua vida, irmãos. Mas eu quero dizer para você, a profecia verdadeira está aqui na palavra. Não adianta querer que ninguém põe a mão na sua cabeça, entendeu? Entra no mistério, rodopeia. Isso para mim é meninice, irmãos. Isso para mim de verdade, eu não creio muito nisso não, irmãos. Eu sou muito de crer, de exercitar a minha fé, irmãos. Quando eu estou muito aflito, quando eu preciso, aleluia, de solução rápida, aleluia, e preciso sempre de soluções, todos nós precisamos, irmãos, eu vou para o joelho, irmãos. Eu vou ter com o Pai, eu vou ter com a palavra, aleluia, eu abro a palavra e vou falar com o Pai. Não adianta eu ficar esperando pelo homem, irmãos. Não adianta. Quando eu venho para a igreja, quando eu estou na igreja, aleluia, o que eu quero? Eu quero prestar atenção no que está podendo pregar. Aleluia. Eu quero me aquebrantar, eu quero receber, eu quero que aquela palavra ela entre nas minhas entranhas e que fique, aleluia, ela fique, sabe, ela fique falando comigo muito tempo. Aleluia. E nós vemos hoje que os irmãos querem um evangelho meio pronto. É o evangelho meio pronto hoje. E Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não se agrada. Nós temos que buscar, porque
nós estamos vendo aí, daqui para 2028, aleluia, vem muita coisa que vai acontecer aí. Nós temos um tal de, quem não falou, já ouviu falar do tal de Decris? É a moeda digital. Isso. Já foi feito um teste dessa moeda. Daqui para 2028 nós não temos mais moeda papel. Eu quero saber se tem cristão verdadeiro que não vai acertar a marca, o número, o nome da besta. Aleluia. Que não vai deixar, porque você não vai poder comprar, vender, você não vai poder fazer negócio, você não vai poder ter nada. Nós teremos que verdadeiramente viver pela fé. Como diz a palavra, que o justo vive pela fé. Aleluia. Ontem eu preguei essa mensagem lá, né, foi no ministério, foi Apocalipse 13, aleluia, a respeito da marca, do número e o nome da besta. Aleluia. Quem não tiver, aleluia, vai passar por uma aflição muito grande sobre a terra. Vai ser perseguido, vai ser morto, irmãos. E aí nós vemos que Zacarias, ele foi morto. Se você for ver, aleluia, está lá no livro de Mateus, vai lá, abre lá em Mateus. Aleluia. Por não negar Jesus. Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23, no seu versículo 35. Eu vou ler no 29 em diante, que diz assim. Aleluia. Mateus 23. Acharam? Glória a Deus. 29 diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os seus sepulcros, edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivermos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras. Aleluia. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio os profetas, sábios e escribas. Uns matareis e crucificareis, e outros açoitareis nas nossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O que eu estou querendo dizer aqui, irmãos, eu queria alertar os irmãos, espero que os irmãos estão entendendo. Quem está entendendo diz amém. Amém. Irmãos, essa geração vai passar por aflição também, irmãos. Nós vamos ser perseguidos. Por isso que nós temos que nos alimentar desta palavra e exercer uma fé mesmo de oração. Não é só chegar na igreja e querer orar 15 minutinhos e levantar, não, irmãos. É oração, tem que ter culto de oração. Aleluia, é culto de palavra, gostar de ouvir palavra. Eu não gosto de ouvir o pastor pregando, porque o pastor toma tempo. Não, irmão, você tem que ouvir a palavra sendo pregada, né? Que esteja dentro do contexto, aleluia, da palavra. Você tem que ouvir. E aqui ele está nos alertando que desde Abel tem sangue inocente, aleluia. E o de Zacarias também, aleluia, porque Zacarias foi morto. Ele foi perseguido e morto. Ele cumpriu, ele recebeu a promessa dele, entregou o filho dele, João Batista, também, que foi decapitado, né? Aleluia, por uma vontade de uma mulher mundana, prostituta, Herodias, né? Que tinha relação, né? Com o rei, aleluia, com o rei Herodes, né? Se eu não me falha a memória. E ali ela também pediu a cabeça de João Batista. Então, se isso aconteceu com os mártires da Bíblia, se imagina conosco, irmãos. Irmãos, nós sabemos que aquele Elon Musk, ele está fazendo ele conhece muito da tecnologia. Ele é um homem de muita sabedoria. Ele está sendo muito usado para fazer robôs e muitas coisas. Ele vai tirar muitas vagas de emprego. Você acha que nós vamos ficar como, irmãos? Se nós não comer a palavra, porque o justo vai ver pela fé. Irmãos, de vez a gente querer granjear aqui, nós teríamos que pensar em comprar um terreno no meio do mato, irmãos. Porque nós vamos voltar, é verdade.
É verdade. Nós vamos ter que voltar a morar como nos primórdios, como os nossos avós. Nós vamos ter que cozinhar na lenha. Ah, mas pastor, eu vou andar de novo de bota cheia de barro. Vai ter que andar. Vai ter que cozinhar. Ah, mas eu acho isso aí, pastor, que é muito antigo. Eu acho que isso aí... eu tenho repulsa sobre isso, pastor. Não, mas nós vamos ter que viver assim, irmãos. O que eu estou falando para vocês não é heresia, irmãos, porque eles vão perseguir. Você quer saber? Aqueles que aceitam a marca, que são os nossos parentes, aqueles que não conhecem Jesus, se eles não aceitarem, nós temos que pregar para eles. Eles vão nos entregar, irmãos. Por menos hoje entrega, irmãos. Hoje em dia, se o vizinho perguntar assim, você conhece o pastor Ivo? Que comprou um carro ali e tal, tá devendo? Nós vimos com busca e apreensão. Aleluia. Eles são o primeiro a falar, é ali do lado, ali, aquela casa verde ali. São o primeiro. É verdade ou não é? Não, tem muita gente que faz isso. E você acha que quando o negócio apertar, quando tiver a marca a marca da besta na fronte ou aqui na sua mão direita, você acha que vai ser como, irmãos? Você acha que por menos ele já te entrega? Por menos hoje tem fofoca na igreja e tira os irmãos da igreja? Por menos hoje acontece isso, missionário. Não é verdade, meu pastor? Você acha que vai ser como lá na frente? O negócio vai piorar, meu irmão. Por isso que nós temos que nos esforçar de se alimentar da palavra de Deus, para que nós possamos permanecer de pé. Porque se nós... Pode ser que Jesus busque nós antes da hora. Tem uma promessa a promessa do arrebatamento. Mas também nós sabemos que nós podemos ser... Porque pode ser acontecer de a gente morrer amanhã. Mas se nós não tivermos santidade e fé, aleluia, nós não vamos morar nas moradas celestiais. Por isso que nós não podemos, presbítero, de maneira alguma retroceder do propósito que nós estamos agora de fazer, de servir a Cristo. Aleluia. Por mais simples que você seja. Verdade. Você não precisa ter tanta eloquência, não ter um conhecimento de grau tão elevado. Aleluia, às vezes você não tem mesmo. Às vezes você teve dificuldade, às vezes você não teve condições de estudar, às vezes você não teve condições, a sua família não te deu condições, você teve que trabalhar mais cedo. Mas aprenda uma coisa, hoje você teve a oportunidade de estar na presença do grandão da Galileia. Aleluia. É Ele que permitiu que você estivesse. Hoje, se você não é batizado, se batize. Glória a Deus. Morra o velho homem, a velha mulher e nasça um novo homem em Cristo Jesus, uma nova mulher em Cristo Jesus. Aleluia, meu Deus. Escreva, continue perseverando, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Mas tem um porém, tem que permanecer. Tem que permanecer, irmãos. Aleluia. E o interessante, aleluia, voltando para Lucas, né? O livro de Lucas, capítulo 18. Aleluia, agora ainda tem uns minutinhos ali ainda. Glória a Deus. Espero que os irmãos estejam entendendo a mensagem. Glória a Deus, aleluia. É uma mensagem simples, irmãos. Não tem muita eloquência, aleluia. Também não tem muita profecia, mas a profecia é a palavra. Quem entendeu já pegou, aleluia. Não tem aquela profetada, vamos dizer assim, a profecia é a palavra, mas não tem a profetada do profeta. Porque muitos chegam e falam, eu estou vendo. Eu detesto isso, irmãos. Eu queria falar isso no altar, eu queria falar isso mesmo. Eu detesto isso, irmãos. Eu detesto se não tem profeta que ele já não tem mais palavra, ele começa a profetizar na vida das pessoas. Eu acho isso horrível. Quando ele já não tem mais palavra para pregar, ele já quer fugir da Bíblia. Porque se você já não tem mais mensagem para passar, entrega a sua oportunidade, agradece a Deus e o povo vai receber. Você não precisa ficar aqui profetizando, entregando falsas profecias à vida do povo. Sabe? Você vai pegar o pássaro de ferro. Não, eu quero saber de pássaro de ferro, eu quero saber da minha salvação. Eu quero saber de permanecer fiel na presença do Senhor. Que você vai ganhar uma mansão, que você vai dominar, você vai ser um grande empresário. Irmãos, eu estou muito preocupado em ser empresário, não, irmãos. Eu estou preocupado em me preparar, porque a qualquer momento pode cantar a minha senha. E como é que eu estou na presença? Eu quero ir para a glória. Deus, eu quero ir para a glória. Estou lutando para que meus 6 filhos entrem na glória também. Eu batizei meus 4 filhos mais velhos, irmãos. Eles não estão permanecendo. Tem a minha nora que tem ajudado muito nessa obra, nossa obra lá. Ela congrega na Mundial lá em Juquitiba. E ela envia o dízimo dela para me ajudar aqui no ministério, no nosso ministério. Ela envia. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu estou lutando pela minha salvação. Eu já ensinei, eu tenho todo dia pregado para meus filhos dentro de casa.
Tanto é que ele sabe que nós temos, ele sabe que tem um ministério aberto, ele sabe que nós temos a Viva Cristo Rei está lá para recebê-los, ele já esteve lá, só o Mateus que visitou. E eu quero dizer para os irmãos que a salvação é individual, irmãos. Não tem como salvar a esposa. Se a esposa não quer, não tem jeito. Se o esposo não quer, não tem jeito. Pode ficar batendo cabeça, não adianta. Isso é fato, irmãos. Salvação, ela é individual, entendeu? Se torna uma carne só, você santifica a tua casa, mas se não quer, você continua sendo incrédulo, continua sendo incrédulo, mas continua você firme com Jesus. Se seus filhos não querem, você vai lutar por eles. Você não tem como, porque a própria palavra diz que não é por força nem por violência, mas sim com ordem e com decência. Então você vai tentar introduzir a mensagem com as suas atitudes, dando um bom testemunho, né? E continuando buscando a Deus. E aí, para finalizarmos, aleluia, no 18, vai dizer assim a palavra do Senhor, 18, capítulo 18 de Lucas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes Jesus, versículo 1, disse-lhe Jesus a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia, aleluias, havia uma aleluias, glória a Deus, um homem, né, havia, aleluias, glória a Deus, e disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e sempre e nunca esmorecer. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava o homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem sei que não temo a Deus e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, embora pereça, demora em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aleluias. Irmãos, aleluias. O interessante desta parábola, que esta viúva, ela sofria, porque uma viúva sofre. Quem é viúva, quem é mulher viúva sabe que, e nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nós temos que atender o órfão, a viúva e o estrangeiro. Aleluia, porque eles são os necessitados. E ela pediu para esse juiz não temia Deus, nós sabemos que ele não temia Deus e não temia o homem, mas por ela insistir, ele resolveu julgar a causa dela. Ela não pediu vingança, ela pediu para que julgasse a causa dela. E qual que é a sua causa nesta noite? Ele vai julgar a sua causa nesta noite. Continue a persistir na oração. Continue a persistir que Deus vai julgar a sua causa. Eu não sei se a sua causa é financeira, eu não sei se a sua causa é espiritual, e não sei se a sua causa, aleluia, é sentimental. Mas eu quero dizer que continue batendo, porque eu não parei de bater. E eu digo mesmo para vocês, eu não parei de bater. A irmã Malice não parou de bater, tem pedido. E eu creio que Deus está julgando nesta noite. Eu creio que nesta noite Deus está entrando com providência. Ou mais seu esposo estará servindo a Deus com fidelidade. E ele atende. E resolve a causa. Ele julga a causa da viúva. E a viúva vê a causa dela resolvida. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que perseverar. Glória a Deus. E aí, ele vai dizer: então disse o Senhor, considerai o quê? No que diz o juiz iníquo. Se um juiz que é iníquo, irmão, se um homem que é iníquo, aleluia, ele resolveu a causa de uma mulher que necessitava, quem dirá Deus a nossa causa? Glória a Deus. Mas ele vai resolver a sua causa. Aleluia. E aí a palavra do Senhor diz assim, ó: não fará Deus justiça pelos seus escolhidos? Tu és escolhido, irmão. Tu és escolhido, irmã. Ele vai fazer, ele vai pleitear a tua causa. Ele vai honrar a tua causa. Ele vai honrar a tua salvação. Só permaneça fiel.
Permaneça orando, exercendo a sua fé, aleluias, e na santidade, aleluias. Não ore para este mundo, aleluias, e não, aleluias, começa a deixar as paixões desse mundo, aleluias. E aí, aleluias, e aí ela continua: não fala justiça pelos seus escolhidos, aqui clamam dia e noite, embora pereça demorando em defendê-los. Aleluia, aqui é uma pergunta. Aleluia, e ele diz aqui: dia e noite, irmãos. Saiu para trabalhar, clama. Chegou em casa, clama. De madrugada, acordou, clama. Continua clamando que Deus vai resolver a sua causa. Aleluia. Deus vai te avivar cada vez mais e você não vai sair da presença do Senhor. Aleluia. Senão, por mais que você esteja perecendo, irmãos, aleluia, depressa, aleluia, por mais que esteja perecendo, você fala: está demorando a minha bênção chegar, mas Deus vai preparar a bênção. A bênção maior que você está buscando não é as coisas da terra, é a salvação. Glória a Deus. Às vezes parece mesmo: pô, mas estou sofrendo demais aqui, né, irmã Camila? Estou sofrendo demais, é muita luta, tem hora que desanima, até eu desanimo. Tem dia que não dá vontade de ir para a igreja, mas eu vou parar? Eu não vou abrir a igreja? Deus confiou em mim. Glória a Deus. Deus confia em mim, os irmãos confiam em mim. Aleluia. Como é que eu vou parar? Por mais que olhem para mim e falem assim: não, mas eu não vejo nada acontecer. Aleluia, mas eu estou vendo acontecer. Glória a Deus. Eu estou vendo família sendo salva. Glória a Eu estou Deus. vendo andarilhos entrando na igreja. Glória a Deus. Eu estou vendo pessoas, aleluia, sendo Aleluia. libertas. Eu estou vendo que todo dia eu avivo a esperança de alguém. Aleluia. Porque se eu parar, eu pode ter certeza que minha família para. É a primeira a parar. Se eu parar, missionária, aleluia, as pessoas que estão orando comigo também vão parar. Ah, mas se o pastor parou, eu vou parar também. Né, meu pastor Rogério? Se o pastor Rogério ali, a pastora Lindaura parar, pastora, aleluia, o povo para. Porque eu falo: pô, mas eles estavam tantos anos na presença do Senhor e eu me esperei neles. De repente eu até fui batizado por eles. É, Jesus. Por isso que você não pode parar. Você tem uma responsabilidade muito grande e Deus não vai deixar você parar. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou finalizar aqui, irmãos, nesta palavra. Glória a Deus. Aleluia. Dia e noite, embora pereça, demorando em defendê-los. Digo-vos que depressa, aleluia, é o Salmo 70, irmãos, depressa, aleluia, lhe fará justiça, aleluia. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, ele tem que achar fé em você e em mim. Ele tem que achar. Por mais que as coisas estejam difíceis, ele tem que achar fé, ele quer achar fé em nós. Então, que nós venhamos, aleluia, permanecer fiéis, irmãos. Fiéis, aleluia, porque depressa ele vai responder nossas orações. Glória a Deus. Porque sabe o que acontece? Porque de repente a bênção não chegou ainda. Porque de repente você parou de orar. Eita Deus, olha aí. De repente você está orando pouco. Eita Jesus. De repente nós estamos orando só 10 minutos. De repente você só ajoelha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou. Você fala assim: meu Deus, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, amém. Está errado, irmãos. Não é assim. Não é assim, mas eu creio que tem pessoas que oram assim. Tem pessoas que falam: eu agradeço a Deus todo dia que eu estou vivo. Mas só agradecer dessa maneira? Não, você tem que ter uma intimidade. Deus quer saber mesmo. Ele quer que você tire todos os seus pecados que estão nas suas entranhas. Sabe? Porque tem pecado oculto que Deus quer saber. Tem pessoas que têm pecado oculto. Verdade, Senhor. Tem gente que está ocultando alguma coisa. Se tem algum vício, Deus. né? Tem pessoas que têm algum vício, de repente. Não sei, o vício do cigarro, o vício da bebida, de repente, no seu esconderijo ali, na sua casa, ninguém sempre deixado ver. Mas Deus quer que você ore mais. Porque através da oração, da intimidade, Deus vai vir depressa, vai avivar a sua fé. Deus. E vai ver e eu finalizo aqui. E vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Você vai contemplar o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Sabe como, irmãos? Você vai ver tudo acontecer tão rápido, vai ser tipo como um estalar de Deus. Aleluia. É como um estalar de Deus. Tudo que você tem pedido vai acontecer. E aí Deus ainda, eu vou mais um pouquinho mais além. Deus vai te dar uma estratégia para você suportar a perseguição que há de vir no futuro. Aleluia. Se ele não te arrebatar antes, ele vai te dar uma estratégia. E ó, fica com isso, irmãos. Compra um terreninho no meio do mato. Se tiver dinheiro, compra lá para Campinas. Lá para Campinas. É verdade, presbítero. É verdade o que eu estou falando.
Ó, lá para Campinas, lá pro lado de Jundiaí, aonde está bem arborizado, aonde você pode plantar, sabe? Você vai viver igual Abraão, sabe? Igual Ló, sabe? Vai plantar, vai colher alface, couve, pepino, sabe? Todo tipo de coisa você vai plantar e vai dar. Vai ser terra fértil, porque nós somos terra fértil. Então pega essa senha, pega o dinheiro que Deus está te entregando, as bênçãos que Deus está te entregando e começa já a pensar nisso. Porque nós vamos ter que correr. Porque o próprio Jesus nos alerta que nós teremos que adorar nos montes. Nós vamos ter mais acesso a pregar a palavra, as igrejas não vão ter mais acesso a isso. Porque vai vir a nova ordem mundial. Não é verdade? Nós sabemos disso. E vai vir só o governo. O anticristo, ele vai fechar as igrejas. Nós não vamos poder ter essa liberdade que nós estamos tendo hoje. Isso é verdade, irmãos. Isso tem uma veracidade muito grande. E que nós devemos entender isso, e ter temor por isso. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. As palmas.